Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Quem está feliz aqui hoje? Que bom. Eu também estou muito feliz em retornar aqui, ter essa oportunidade de começar o ano servindo a Igreja do Brasil por aqui. Esse ano eu vou fazer a lição de casa direitinho. Estou começando pelo sul e vamos seguindo e vamos subindo. Gente, muito o Senhor tem falado a respeito desse tempo da nação, e coisas incríveis aconteceram no segundo semestre no Brasil. Eu não sei de você, mas meu coração está cheio de expectativa. Eu acho que eu nunca tive tanta expectativa como agora. Eu nunca estive com tanta expectativa a respeito daquilo que o Pai vai fazer na nação brasileira. E eu creio que é um tempo de cumprimento de palavras proféticas. É um tempo de experimentarmos a realidade daquilo que nós temos ouvido da parte do Senhor há muitos anos. Então, espero que você possa se submeter àquilo que o Pai deseja fazer nesse ano. Amém? Queridos, então, da última vez que eu estive com vocês, eu falei um pouco a respeito da necessidade do Cristo ser formado em nós. Quem lembra disso? Falei a respeito da necessidade da natureza de Cristo ser construída em nós. E o que eu vou falar hoje? Da mesma coisa. Agora eu quero que você entenda algo. Vamos abrir em Efésios capítulo 3. Vamos começar o ano direito, irmão. Como essa é a primeira vez oficialmente que eu estou pregando esse ano, eu tenho que começar por Efésios, que senão não dá certo, irmão. Isso é mandinga que eu tenho. Quer dizer, costume. Efésios capítulo 3. Efésios 3, versículo 1, as Escrituras dizem assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, não judeus, se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima de forma resumida. 4. Assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Feche os seus olhos. Pai, te damos graças uma vez mais por essa noite. Pai, de uma maneira singular eu te dou graças pela oportunidade de expor o seu evangelho glorioso, Senhor. Como eu me sinto privilegiado de fazer isso e de subir em plataformas diante do seu povo com tanto temor para ensinar as verdades da sua palavra. Pai, eu peço que você caia sobre nós nessa noite com espírito de sabedoria e de revelação. Senhor, não apenas um encontro fraternal, um encontro de comunhão, mas que seja um encontro de dispensar de revelação sobre nós, já nos primeiros dias do ano, para que possamos balizar a nossa vida a partir daquilo que você vai falar conosco, ainda nesses primeiros dias dessa nova estação. Te damos graças por tudo aquilo que você vem fazendo na nossa nação e por tudo aquilo que em Cristo já está realizado por todo aquele que confessa o senhorio do teu Filho. Pai, que nenhuma palavra se perca, mas que tudo seja proveitoso para a edificação e para a maturação da sua igreja. Eu quero orar no precioso nome do seu Filho, e quem crê diga amém. Eu gosto de fazer isso, gente. Eu gosto de pregar o evangelho. Deixa a sua Bíblia aberta, a gente vai conversar. Eu vou meio uma coisa assim, freestyle hoje. Eu quero ir num estilo livre, quero ver onde é que o Espírito vai nos levar. Eu tenho uma ideia daquilo que o Senhor quer falar, mas eu confesso para vocês que isso é muito difícil para mim, porque há muitas coisas que eu gostaria de falar e que eu até mesmo poderia falar, mas eu estou mais inclinado a entender o que o Senhor de fato quer pontuar hoje e quero ficar em cima disso. Pode ser que seja muito, pode ser que seja pouco, no sentido de abrirmos as Escrituras muitas vezes, mas vamos lá. Primeira coisa, por que aos Efésios? Eu sempre teço essa defesa, eu vou tecer essa defesa. Efésios é o livro mais divino que existe no mundo.
Não existe nenhuma outra literatura. Obviamente, Efésios compreende uma parte, uma porção das Escrituras. Mas Efésios era uma carta originalmente. E desmembrada ela das Escrituras, coisa que nós não deveríamos fazer, mas só para um entendimento, esse é o livro mais divino já escrito por um humano. Eu tenho gastado tempo procurando entender a vontade de Deus. No material de Cosmovisão Profética você tem isso bem aprofundado. Mas Paulo está escrevendo essa epístola, e de acordo com o contexto histórico, ele está em Roma quando escreve aos Efésios. E no capítulo 1 e 2, ele discorre a sua compreensão sobre o mistério de Cristo, sobre aquilo que ele chama o segredo de Jesus. Jesus tem uns segredos. Ele diz que tem uma coisa principal, um mistério principal. Então, ele escreve duas epístolas que são co-irmãs, Efésios e Colossenses. Colossenses tem um tema: Cristo, o mistério de Deus. Esse é o tema de Colossenses, como Deus se deu a conhecer aos homens por intermédio do seu Filho. Olha para mim, sinta-se abençoado numa sexta-feira, que dia é hoje? 11 de janeiro, você ouvir algumas das coisas que eu vou te falar. Não porque eu estou falando, mas porque elas estão nas Escrituras. Podia ser até um papagaio, elas teriam o mesmo valor. Gente, o que são as Escrituras? São a história da revelação progressiva que Deus dá de si mesmo aos homens, a saber, Cristo. A gente é meio raso, e deixa eu ficar um pouco chato já, porque também tem parte chata, e essas coisas não nos levam a dar um glória e um amém, mas coisas mais relacionadas à alma é que arrancam isso da gente. Deixa eu te falar uma coisa: entender as Escrituras é entender o plano de Deus, e você não desfruta daquilo que você não entende, porque existe muita coisa no Evangelho que você não vê operando na sua vida. Simples, você não entendeu. Você diz que entendeu, você diz eu creio, não, mas não é a respeito de crença, é a respeito de fé. E deixa eu explicar uma coisa para você: muitas vezes nós acreditamos coisas a Deus, mas nós não conhecemos essas coisas. Não, eu creio. Crer não é o mesmo que entender, que conhecer. A Escritura diz que a respeito de crença, até o diabo tem. Eu vou te falar, o diabo é mais crente do que a maioria dos evangélicos, irmãos. Sabia disso? A Escritura diz que o diabo crê e estremece. É porque ele sabe a respeito do poder de Deus. Mas o que nós precisamos? De fé. E fé é conhecimento. Fé é firme convicção. Agora escute. Então vou repetir. O que são as Escrituras? As Escrituras registram a história da revelação progressiva que Deus dá de si mesmo aos homens. A história da Bíblia é a seguinte: Deus se fazendo conhecer aos homens. Sabe esse lance de no dia em que eu aceitei Jesus? Isso me soa muito estranho e sempre soou. Por quê? Porque é como se você, por si mesmo, tivesse conhecido o Senhor. Não! Ou aquela coisa de no dia em que eu encontrei Jesus. Querido, não foi você que encontrou Jesus, foi Jesus que te encontrou. Afinal, quem estava perdido era você e não ele, aleluia. Eu não sei de você, mas isso é verdade sobre mim. Então, Deus está se dando a conhecer. E no conhecimento de Deus revelado em seu Filho, eu descubro quem eu sou e qual é a razão da minha existência. Há duas coisas fundamentais: a consciência de quem Deus é e a consciência de quem eu sou. Por isso, não quero que você abra, quero que você fique aqui para a gente pensar um pouquinho nisso e ir correndo. Por isso, o último livro da Bíblia tem por nome... Quero ver. Tem por nome? Traduz. Tem por nome? Você já parou para pensar que isso talvez seja meio intencional? O último livro da Bíblia chama a Revelação. Tipo, é como se Deus estivesse dizendo, até que enfim, a revelação vai ser completa.
E Apocalipse capítulo 1 diz o seguinte, no versículo 1: esta é a revelação de Jesus Cristo. Pronto. Toda a história de Deus consumada. Por quê? Porque as Escrituras são a história da revelação progressiva que Deus dá de si mesmo aos homens, a saber, Cristo, o seu Filho. Então o Apocalipse começa revelando quem Deus é em Cristo. E João tem a revelação de Cristo. Tanto é que aquele mesmo João, que outrora reclinava na cabeça do Jesus, não conhecia o Cristo. Não sei se você me entende. Sabe o que João conhecia? Jesus. A maioria das pessoas conhece Jesus, não Cristo, o ungido. Então, ele passa a ter a revelação e ele vê os cabelos do Senhor são brancos como a neve. E querido, isso é uma metáfora a respeito de sabedoria. E seus olhos são como chamas de fogo. E você vê que ele vai revelando o Cristo no capítulo 1, e a partir daquilo que ele vê, ele passa a profetizar a consumação da história. Então o que é que você está ouvindo agora? É que toda a consumação da história está escondida em Jesus. Quem está me entendendo? É nesse lugar que um cristão verdadeiro aprende a viver. Esse é o lugar mais seguro de todo o universo, em Cristo. Tudo que Paulo diz que somos em suas epístolas, ele usa a expressão em Cristo. Em Cristo, mais do que vencedores. Em Cristo, abençoados dos lugares celestiais. Em Cristo, assentados dos lugares celestiais. Então, nesse lugar de revelação, nós conhecemos toda a história da existência e do propósito da raça humana. Agora, fui longe, eu quero voltar um pouquinho aqui em por que Paulo começa o capítulo 3 dizendo assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Por causa dessa revelação. E eu quero começar esse ano pedindo ao Senhor que nos dê isso. Por quê? Porque aí o resto do ano não precisa ter mais preocupação com ninguém desviando. Porque alguém que tem a revelação de quem Cristo é e do seu plano não desvia. Não tem, é impossível. Sabe por quê? Porque você se torna prisioneiro de Cristo Jesus. Agora escute, olha que legal. A gente pode cantar alguma das nossas músicas que falam a respeito de sermos cativos ou cativados pelo Senhor. E essa é uma coisa meio romântica para nós, vai ser até legal, a gente pode até chorar. Mas Paulo está escrevendo de uma prisão. Seus dias chegaram ao fim. E sabe o que Paulo diz? Eu, o prisioneiro de Cristo Jesus. Ele chega a dizer para os irmãos não se preocuparem com as suas cadeias, e ele diz até, não se envergonhem das minhas algemas. Por quê? Porque eu não estou aqui porque eu fiz alguma coisa errado. Como quando Ágabo, eu já vi tantos pregadores torcer o texto, quando o profeta Ágabo chama Paulo, tira o cinto, lembra em Atos? Amarra Paulo e diz, isso e mais isso farão ao dono desse cinto em Jerusalém. E daí Paulo diz, que legal, beijo nas crianças, partiu Jerusalém, hashtag. Aí todo mundo diz, Paulo não obedeceu o profeta. Não! Paulo diz, querido, eu já sei que isso me aguarda. Ele diz, a única coisa que eu sei é que de cidade em cidade me aguardam perseguições e tribulação. Mas ele, quando escreve aos Efésios, já talvez com sua sentença de morte, diz, por esta causa, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Querido, olha para mim, é o conhecimento da causa de Cristo que nos torna prisioneiros dele. É entender o gozo que se lhe estava proposto, como diz o autor de Hebreus.
Vou te falar uma coisa, Jesus não é nenhum laranja. Vocês usam a expressão laranja aqui? A gente usa lá em Curitiba. Laranja quer dizer um otário. Hebreus diz que Jesus suportou o mais alto nível de vergonha pelo gozo que estava proposto a ele. O Pai ofereceu alguma coisa para Jesus tão incrível que ele julgou que suportar a cruz valia a pena. Agora, eu e você somos parte disso. Agora preste atenção. Então Paulo diz: por essa causa eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Preste atenção, ele estava dizendo: o que me prendem não são essas algemas ou esta masmorra. Eu não sou prisioneiro de Roma e nem de César. Eu sou prisioneiro, eu estou preso àquilo que eu vi. Eu sou escravo de Cristo. Por quê? Por causa da revelação. Então isso fazia de Paulo um prisioneiro. Aí ele diz no versículo 2, vem comigo aqui para a gente agora entender isso um pouco melhor. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor. A palavra dispensação é economia. Então tudo que Deus dá, Ele dá de uma maneira que precisa ser bem administrado. Paulo disse: olha, eu sou um mordomo da graça de Deus. Eu preciso administrar a graça de Deus em favor de vocês. Versículo 3, quem está comigo ali diz sim, gente. E como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima, de forma resumida. Assim que quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Então, presta atenção no seguinte. Paulo acaba de dizer que toda a revelação que ele recebeu, ele externou no capítulo 1 e 2 de Efésios. Ele diz: como vos escrevi de forma resumida acima. O que está acima de Efésios 3? 2 e 1. Quem aqui de fato acha que Paulo foi um cara que recebeu alguma coisa especial de Deus? Aí diz sim. Bom, 2 pessoas, aleluia, graças a Deus. Comigo seriam 3. Gente, presta atenção. Paulo foi provavelmente o apóstolo que mais revelação recebeu do plano de Deus. E ele diz: tudo aquilo que eu entendi, eu resumi para vocês, eu mastiguei em Efésios 1 e 2. Aí ele ainda dá uma dica no versículo 4, diz assim, ó: assim que quando ledes, quer dizer, se vocês lerem, vocês vão entender ou perceber o meu entendimento do mistério de Cristo. Mas deixa eu colocar essas coisas no lugar. Paulo entendeu o mistério de Cristo. E o que é o mistério de Cristo? A igreja. Em Colossenses ele escreve sobre o mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus? Cristo. Em Efésios ele escreve sobre o mistério de Cristo. Quem é o mistério de Cristo? A igreja. Eu já vou voltar nisso, mas eu só quero que você perceba uma coisa. Lá no capítulo 5, se você está usando aí sua Bíblia, seu smartphone, abre Efésios 5 ali, por favor. Versículo 22 em diante. Quem está comigo diz sim. Então Paulo está no final da carta aos Efésios e ele começa a falar algumas coisas aqui. Versículo 22 ele diz assim: esposas, cada uma de vós respeitai o vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o próprio Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Aleluia, as irmãs aqui, glória a Deus, as irmãs. 25, maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificada com o lavar de água por meio da palavra. Você santifica com sangue e você lava com água. Diga comigo, água e sangue. Verso 27, para apresentá-la a si mesmo como
igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Verso 30, agora é uma citação de Gênesis, poderia até estar em negrito. Pois somos ossos dos seus ossos e carne da sua carne, diz o texto original. Verso 31, por esse motivo o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa e os dois serão uma só carne. Verso 32, este é um mistério grandioso, ou grande é este mistério. Aí o que você pensa? É um mistério enorme, a esposa submeter ao marido e o marido amar a esposa. E Paulo disse, não é exatamente disso que eu estou falando. Ele disse, grande é esse mistério, refiro-me contudo à união, diz a King James, entre Cristo e sua igreja. Escuta, pronto, você entendeu o que fez de Paulo um prisioneiro. Sabe o que Paulo recebeu? A visão celestial. Então, ele diz, por essa causa eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Volta em Efésios 3 comigo, já vou explicar os 5. Olha o que ele diz agora no versículo 14. No versículo 1 de 3 ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. No versículo 14 ele torna a dizer, por esta causa dobro os meus joelhos diante do Pai. Então o que você descobre? Que a revelação que Paulo recebeu fez dele prisioneiro de Cristo e era a pauta das suas orações. Ele diz assim, pastor Daniel, por esta causa me coloco de joelhos. Olha para mim, o que dobra um homem é o que governa a sua vida. O que tem poder de dobrar um homem é o que governa a sua vida. Paulo estava dizendo, uma única coisa me prostra, a causa de Cristo. Agora calma, não vou ficar no genérico, eu vou falar o que é a causa. Porque esse é o grande lance. Por que nós ainda oscilamos tanto? Simples, não temos uma revelação clara da pessoa de Cristo, que é Deus revelado aos homens, e muito menos conhecemos a causa de Cristo, ou o mistério de Cristo. Aí Paulo está explicando isso e ele diz duas coisas, eu sou prisioneiro e eu me prostro. Lembre-se, ele está numa masmorra, num lugar fétido, entregue à morte, sentenciado a ser degolado. Ele escreve aos irmãos e diz, fica tranquilo, sou prisioneiro de Jesus. Ninguém aqui, olha, ele aprendeu isso com um cara. Ele disse aqui, ninguém está tirando a minha vida, eu estou entregando ela pela causa. Ele tinha aprendido isso com alguém, com o Senhor dele. Você lembra quando Jesus está no Getsêmani e chegam os soldados? E aí, então, Jesus era tão parecido com todo mundo que Judas tem que identificar ele com um beijo. Aí ele dá um beijo no Senhor Judas e o Senhor disse assim, amigo. Jesus não estava sendo hipócrita, irmão. Jesus era amigo de Judas. Judas é que não era amigo de Jesus, entendeu? Ele disse, amigo, o que você veio e tal? Aí, a quem vocês procuram? Jesus disse. Aí um soldado disse, a Jesus de Nazaré. Aí sua Bíblia diz que Jesus disse assim, I am, eu sou. Sabe o que aconteceu? Todo mundo caiu no chão. Só o evangelista João registra isso. Aí Pedro sacou a espada e falou, vai ser mais fácil do que eu pensava. É isso que está acontecendo no Getsêmani que as pessoas não entendem. Pedro já tinha recebido a revelação do Cristo. Ele só não entendia como Jesus se tornaria o Cristo. Ele diz, tu és o Cristo. E Jesus disse, uau, bem-aventurado é você, cara. Você é muito feliz, afortunado. Não foi homem nenhum que te disse isso. Jesus jubilou, sabe por quê? Jesus olhou para Pedro e falou, meu pai acredita nesse cara. Você sabe uma coisa, eu vou te contar. Filho de peixe, peixinho é, né? Deus é ruim para escolher, não é?
Fala a verdade, irmão. Deus é horrível para escolher. Deus escolhe um velho e uma velha e diz que vai fazer uma grande nação deles. Por que o Isaac chama Isaac? Porque o Abraãozão chegou lá, já perto da casa dos 80. Ô, véia! E a véia tá... Ô, véia! Deus apareceu. Ela falou, já tá tendo delírio, tá vendo coisa, o velho. Deus apareceu e falou o quê? Que nós vamos ter um filho. Você e eu. Deus escolhe um casal de velhos, já idosos. Deus é ruim. Aí Deus escolhe o gago para falar com o faraó. Irmão, Deus é ruim para escolher. Não é ruim? Fala a verdade, irmão. Aí o filho dele vem com a mania do pai. Fica pior. Nada é tão ruim que não possa piorar. Escolhe o ladrão para cuidar do dinheiro. O bipolar, ele diz que vai ser a pedra. A rocha. É uma luta, irmão. Mas é tão ruim que escolheu você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Alguém aí se identifica? Meu Jesus. Então, isto posto, deixa eu correr aqui. Essa era a revelação que Deus queria dar aos homens. Pedro já tinha recebido a revelação. Não sabia como é que Jesus se tornaria o Cristo. Sabia que ele era o Cristo, não sabia como. Então, quando Jesus falou quem era, caiu todo mundo no chão. Pedro sacou a espada e falou, meu Deus, não vai ter nem luta. Já foi dar na cabeça do outro. Jesus segurou Pedro e falou, Pedro, você não está entendendo nada, né? Eu estou entendendo tudo, eu sei quem você é. Ele disse, não, você não sabe como é que eu vou me tornar isso. Escuta, presta atenção. Aí Jesus disse assim, Pedro, ninguém está tirando a minha vida, eu estou entregando ela. Ele disse, você acha mesmo que eu preciso de ajuda? Porque esse é o problema dos crentes, eles tentam ajudar Deus toda hora. Isso é uma luta, isso dá sempre errado. Jesus disse assim, se eu precisasse, tem 12 legiões de anjos aqui. Você sabe o que é uma legião? 6.000 soldados. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Quem é bom de conta aí? 6 vezes 12? Meu Deus. 76. É isso? 72. 72? Você viu que eu não sou bom de conta. 72. Sabe o que Jesus disse, gente? Olha para mim. Pedro, tem 72.000 seres angelicais aqui esperando um comando meu. Você acha que estou precisando da sua ajuda? Mas qual era o grande lance? A revelação que Pedro teve. Ele não sabia interpretar. E aí Paulo tem a revelação. Então, o que Paulo se torna? Um prisioneiro, um cativo, por causa da visão celestial. E ele acabou de explicar o mistério que é Cristo sendo unido com sua igreja, assim como o marido é um com a esposa. Paulo descobriu isso e isso tornou Paulo prisioneiro. Por quê? Porque ele entendeu que ele precisava dar a sua vida pela causa que Cristo deu a ele. E qual é a causa de Cristo? A igreja. Qual é a boa notícia? É que Jesus deseja se casar. Amém, irmão? Nunca é demais falar disso. Jesus deseja se casar. Quando Paulo teve essa revelação? Em Atos. E isso cativou e norteou a vida de Paulo. Ele chamou de visão celestial. 26, 19 de Atos. Ele está diante de Agripa e está falando. E o rei Agripa fala, cara, você não fica quieto, você é um tagarela. E Paulo diz, rei Agripa, você não viu o que eu vi. Eu não fui desobediente à visão celestial. Gente, olha para mim. Sabe o que eu fico preocupado com o nosso evangelho? É que as pessoas, elas estão cativadas no jeito que a gente faz culto, não na visão celestial. A gente precisa ficar atualizando e mudando a linguagem e a roupa toda hora para segurar as pessoas. Sabe por quê? Porque elas não viram ainda. Depois que você vê, todas as outras coisas perdem o valor. Elas não deixam de ser úteis, podem ser úteis para o mesmo propósito. Sabe qual que é o grande lance? É que eu podia pregar qualquer outra palavra mais legal, mais up assim para começar o ano. Mas eu sei de uma coisa dentro de mim. O que você precisa saber e eu preciso saber é isso. É só isso. O resto é só o resto. É consequência, tranquilo. O que eu quero? Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele.
E não foi o Alessandro Vilas Boas que disse isso, aleluia. Foi Paulo. Esse dia o Ale falou para mim, eu estou tão importante que já estão dando os versículos de Paulo para mim. Eu falei, irmão, tá vendo? É porque os caras não lêem a Bíblia, escuta a música, né? Crente de verdade não lê a Bíblia, só escuta a música. A nação brasileira é discipulada por música, vocês já se deram conta? Graças a Deus, agora Jesus está levantando uns caras que cantam a Bíblia. Porque antes estava grave. Estava grave. Porque teve um vácuo entre a geração dos pastores, não que eu queira dizer, né? Entendeu? Aleluia, pastor Daniel, não é isso? Mas eu sou neto de assembleiano, irmão. Da época que tudo que a gente cantava era a palavra. E a palavra revela Cristo. E Cristo é a revelação de Deus. Pronto! Quem está entendendo? E na revelação de Deus, você descobre quem você é. Na verdade era o que eu queria falar, mas não estou conseguindo sair disso. Mas vai dar certo. Ia ser tão bom essa mensagem se eu conseguisse terminar. Mas escute. Paulo teve a revelação, a visão celestial, o mistério de Cristo. Jesus quer se unir à sua igreja. Como é que ele teve essa revelação? Ele estava perseguindo os irmãos e Jesus apareceu na estrada de Damasco, você lembra, Atos 9, e Jesus disse para ele, Saulo, Saulo, por quê? Por quê? Me persegues. Sabe o que aconteceu com Paulo? Ele descobriu o que seria o fundamento do seu ministério. A visão celestial, que Cristo e a igreja são a mesma pessoa. Se você vive... Não, se isso... Desculpa, dá licença, pastor. Se isso saísse da plataforma e fosse realidade aqui, nunca mais dividiríamos, nunca mais brigaríamos, nunca mais pensaríamos coisas erradas acerca uns dos outros. Sabe por quê? Porque eu ia descobrir uma coisa, só tem um jeito de eu ter comunhão com Jesus. Está aqui, Só tem um jeito de eu servir Jesus. Está aqui, Você sabe por que eu estou aqui? Porque era para mim terminar minhas férias segunda-feira. Tem uma razão pela qual eu estou aqui. É porque eu quero servir Jesus. Não tem outro jeito de eu fazer isso que não seja servindo vocês. Quem está me entendendo? Esse é o grande lance. E aí, poxa, tudo que a gente faz pode e deve ser incrível. Mas sem revelação, sem revelação não permanece. Porque não é resultado daquilo que você viu e compreendeu, é resultado daquilo que alguém está tentando te convencer. Escuta, ouça o que eu vou te falar e eu ouso dizer que é a coisa mais importante que eu vou dizer agora, mas vou falar mais uns minutos, fica tranquilo. Se toda a luz que você tem é suprida pelos homens, você não vai terminar a jornada. O que você quer dizer, Leandro? Se todo o seu entendimento é suprido por homens, você vai esmurecer. Mais tempo, menos tempo. E não é uma maldição. Não adianta dizer está amarrado. É um fato que vai acontecer com você. Vai chegar uma hora na sua vida que não vai funcionar um culto legal. Que você vai precisar ter revelação de Deus. Isso que vai sustentar você, Eu falei que eu ia no estilo livre, eu vou bem no estilo livre. Abre sua Bíblia em Timóteo capítulo 1. Agora eu vou ficar pentecostal, irmão, aleluia. Afinal, nós estamos na Assembleia de Deus. Eu duvidei na primeira vez, mas eu sei que... 1 Timóteo 1, acha aí. Seu smartphone e tal, seu tablet, sei lá. Se não tem, procura um crente do seu lado e lê na Bíblia dele. Glória a Deus. Aleluia, irmão. Paulo escreve a Timóteo. Olha só que beleza. Paulo entendia que Deus ia comunicar algo tão poderoso com Éfeso que deixou lá seu principal discípulo. Só que Éfeso era uma treta, irmão. Paganismo, imoralidade, era uma das piores cidades. E Paulo deixou Timóteo lá e Timóteo estava levando lambada, irmão. Está uma luta grande. Aí Paulo escreve assim a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, verso 18.
Quem está ali, diga assim: Timóteo, meu filho, dirijo a você essa orientação. Leve em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito, e com base nelas, combata o bom combate. Sabe o que estava acontecendo? Paulo teve que lembrar Timóteo da revelação que Timóteo havia recebido. E disse: cara, se agarra à luz que você tem. Por quê? Porque Paulo está dizendo: eu estou bem longe daí, não tem meu ombrinho para você chorar. Se você tem alguma revelação da parte de Deus, agarre-se a ela agora. Quem está me entendendo? Eu vou repetir: se toda a luz que você tem é suprida pelos homens, mesmo que seja numa plataforma, se tudo que você tem é suprido pelos homens, o dia em que os homens forem abalados, você também será. Porque sabe que Jesus fala sobre a sua vinda, que no fim dos tempos muitos vão se ofender com ele. Ele está falando a respeito de crentes. E ele diz assim, ó: bem-aventurado é quem em mim não se escandalizar. Sabe por quê? Vou te falar uma coisa, vou contar só para vocês. A revelação de quem Jesus está lá em Apocalipse. E a revelação de Jesus é Deus revelado aos homens. E tem algumas partes do caráter de Deus que a gente jogou fora. Eu estou de mudança, porque eu estou 40 dias mudando, não termina nunca. É eu e o Moisés no deserto. Eu estava arrumando meu escritório antes de vir para cá. E só de vez em quando eu gosto de ouvir uns caras igual o Paul Washer. Porque eu levanto com vontade que Deus me arrebente, estoure a minha cara. E sabe o que eu descobri? Fazia tempo que eu não ouvia o Paul Washer. Ofende. Porque a gente é a geração da graça. Na verdade, um outro dia a gente fala disso. A gente não entendeu nada da graça. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Graça que não educa para a piedade não é graça, é libertinagem. Na minha Bíblia, não sei na sua, quando Paulo escreve a Tito, ele diz: a graça de Deus se manifestou aos homens, os educando a fugir das concupiscências deste mundo. Então, se a graça não nos educa a renunciar em piedade, não é graça, é desgraça, irmão. Porque o negócio está virando cada vez mais leve, solto, cool, americanizado. Tudo bem, gente? Beleza, a gente quer comunicar com a geração, Abner. É útil, eu sei que é. A geração passada não tem a mesma capacidade para comunicar e dialogar com a nossa geração. O problema é que nós temos a capacidade de dialogar, não temos consistência naquilo que falamos. Aí você vai ouvir um cara igual o Paul Washer, você fica com raiva dele, você pensa: legalista, seu religioso. Porque o cara prega 1h10 espancando dentro de uma universidade Mackenzie. Os alunos de teologia se formando, ele diz: vocês estão indo para o inferno. Eu, ai meu Deus, esse cara não precisa tanto. No fundo, por quê? Porque a gente vai querendo deixar a coisa mais leve. E aí, sabe, irmão, eu amo Jesus. E eu não quero colocar um fardo sobre ninguém. Mas eu amo os profetas também. Eu digo: ai Jesus, obrigado. Obrigado Jesus. Porque minha geração precisa ser confrontada com a verdade. E no final da palavra, não lembro nem o tema, ele nem ensina nada, ele só destrói a cara dos caras e vai todo mundo para o inferno. Fica, vai para o inferno, meu Deus. E no final, eu tava mexendo nas coisas, arrumando escritório e tal. No final, eu olhei para a tela do computador. Sabe quando você vê a angústia no coração de um pregador? Eu sou pregador, eu sei o que é. Você vê que é verdade? Ele disse: se vocês entendessem o que eu estou falando aqui hoje. Mas a maioria de vocês vai sair por aquela porta e vai pôr uma pedra no que ouviu. E vai seguir numa vila leviana, de entretenimento, libertina, caminhando para o inferno. Ele disse: o pior é que vocês acham que estão indo para o céu.
Meu Deus, irmão. Por quê? Porque há uma revelação. E a revelação, é o que eu estava dizendo aqui, não é esse o ponto que eu quero enfatizar, mas é que conhecer a Jesus plenamente envolve saber que Ele é noivo, e aí fala da nossa paixão, do nosso romance com o Senhor, na devoção que tem que crescer, mas Ele é rei, e aí nós aprendemos sobre o seu governo de justiça, mas Apocalipse diz que Ele é juiz também. Jesus é noivo, rei e juiz. Haverá juízo. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos de visão celestial. Conhecer o mistério de Cristo. Qual é o mistério de Cristo? É que Jesus e a igreja são um. Precisam serem unidos. Agora deixa eu te falar uma coisa. Foi bem estilo livre. Abre sua Bíblia em Deuteronômio. Para a gente ir chegando na nossa reta final. Espera aí que a minha Bíblia aqui é eletrônica aqui, ó. Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio 9, desculpa, eu falei 10, né? Calma, mas vai dar tudo certo. Esquece, irmão, é Deuteronômio 22. Fica calmo, é só para ver se você sabe o que está escrito em Deuteronômio 9 e 10. Você já vai entender o mistério que estava oculto. É que é Deuteronômio 22, 9 e 10. Você entendeu? Estava oculto. Olha, Deuteronômio 22, 9 e 10. Primeira coisa. 9. Não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente e a novidade da vinha. Sabe o que a lei proibia? Escuta isso. Esse é o problema dos nossos dias, pastor Daniel. Plantar na mesma terra 2 tipos de semente. E a gente quer plantar o evangelho do reino, mas para garantir que as pessoas vão ficar, a gente planta também o evangelho da prosperidade, do entretenimento, etc, etc, etc. Sabe o que a gente faz? A gente mistura a semente. Sabe qual disso? Sabe qual é o resultado disso? Um fruto de crente misto, que quer o Jesus prosperidade, mas não quer abraçar a cruz, não quer a revelação plena de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai ter que responder a pergunta: e quem você diz que eu sou? Jesus diz: quem os homens dizem que eu sou? E pipocou de resposta. Ele disse: ok. E quem você diz que eu sou? Essa é a chave. Agora, o que isso tem a ver? É que se misturar a semente, o fruto é misto. Eu, como ando o Brasil, eu vejo, e é um conselho de amigo, redes de jovens incham, desincham, incham, desincham. E aí eu fico encontrando não só pastores de jovens, mas pastores de congregações frustrados. Porque quando eles descobrem uma nova coisa legal, eles metem o pau nelas e durante um ano segura. Veio a galera nova. Aí depois, o novo deixa de ser novo.
Sabe por quê? Porque a semente está misturada. Quem está me entendendo aqui? Aí, olha o que Jesus diz no versículo 10. Não lavrarás a terra com junta de boi e jumento. Aí você pergunta, Leandro, o que isso tem a ver com o que você está falando? Para a gente concluir, a lei proibia tanto semear na mesma terra. Isso é um começo de ano, então vamos semear direito. Diferentes espécies de semente para não comprometer a novidade, o produto, o fruto da terra. E a lei proibia você arar a terra tendo na mesma canga um boi e um jumento. Uma das razões pelas quais a lei proibia isso, gente, é uma razão óbvia. Não sei se alguém aqui sabe. Sabe o que é vocês sabem o que é um jugo, uma canga? Quem sabe o que é? Nossa, meu Deus. Depois você põe lá no Google, lá no Pai dos Burros, vai te dar uma foto lá. Os antigos sabem mais disso. É um objeto que usa para arar a terra, que você põe no boi, em dois, tal, e daí pega aqui e pega lá. Aí eles vão arando a terra, né? Vão puxando junto. A lei proibia botar na mesma canga, no mesmo jugo, um boi e um jumento. Por quê? Porque são animais de diferentes estatura. E o jumento, quando empaca, ninguém tira do lugar. Não é verdade? Sabia? Estou falando Você sabe o que é um jumento, irmão? Sério, na boa, você sabe o que é um jumento? Não é piada. É um animal híbrido. Você sabe o que é híbrido? O jumento não gera. Ele é híbrido. Ele é uma cruza de animais diferentes. Ele não produz. Essa geração de crente. Aleluia. Está me entendendo? Você está entendendo? Soa como piada para nós por causa da ideia que a gente tem do jumento. Mas não é disso que eu estou falando. O jumento, além de ser um animal híbrido, quando ele empaca, é teimoso, ele para. Sabe o que aconteceria se você colocasse na mesma canga, no mesmo jugo, um boi e um jumento? A hora que o jumento parasse, o boi ia continuar andando. Sabe o que ia acontecer? O boi tem mais força. Ele ia estrangular o animal. Daí você pensa, o que isso tem a ver com tudo que você está falando até aqui? Que eu fiz uma saladinha de Jesus. Mas é uma saladinha bíblica, só que é espiritual, discerne coisas espirituais. Eu não estou me esquivando não, irmão. Tem muita coisa por trás do que eu estou falando aqui, irmão. Basicamente é o seguinte, Jesus quer se casar e você tem que ter a estatura dele para se unir a ele, aleluia? Eu falei da outra vez, Efésios 4:13, até que todos, e não alguns, alcancemos a medida da estatura completa de Jesus, amém, gente? Então tem que crescer. Sabe o que Jesus convida a gente? Abre sua Bíblia em Mateus. Aí você vai começar a olhar para a lei e vai dizer, nossa, não é que todo texto tem um significado? Mateus capítulo 11. E eu quero que esse momento aqui nosso fique aproveitado nisso. No mínimo, não tira gosto para você querer entender a vontade de Deus com mais clareza e compreender a necessidade de crescer a estatura de Jesus. Mateus 11, verso 28. Você conhece? Vinde a mim, todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Olha como os dois versículos parecem paradoxais. Jesus falou, você está cansado de carregar as suas cargas? Venha até a mim e eu vou te dar descanso. Verso 29. Tomai vosso lugar em minha canga. Espera aí.
Você não vai me dar descanso? Vou. Se você tomar o seu lugar na minha causa. Descanso não é trabalhar. Perdão, descanso não é não trabalhar. Descanso é trabalhar com Ele. Quem está me entendendo? Então, agora olha o que ele diz. Tomai o vosso lugar em minha canga. Essa é a versão King James. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Sabe o que Jesus está falando? Eu sou um boi arando a terra. Tem uma intenção o que eu estou fazendo. Eu estou chamando vocês para tomarem parte no que eu estou fazendo. Só que vocês não podem ser jumento. Por quê? Porque o jumento é híbrido, não produz e é um animal de diferente estatura. Jesus diz assim: andar comigo é perigoso. Eu posso te matar. Quer dizer, ele vai te matar de um jeito ou de outro, irmão. Não sei se você sabia, mas desse jeito ele não quer. Leandro, o que você está dizendo para a gente hoje? Eu estou dizendo que no começo do ano, quão bom seria se você se inclinasse para conhecer a causa de Cristo e tomasse parte no que Ele está fazendo. Quão bom seria se você entendesse que você precisa crescer interiormente. A beleza que Deus vê é o seu interior. Não é aquilo que parece, é aquilo que é. Então, há um chamado de Deus para você e para mim, para a igreja da nação como um todo, para a maturidade. Todas as coisas já estão realizadas em Cristo. A gente precisa acessar esse lugar. Esse lugar de sermos prisioneiros, de tomarmos o nosso jugo. Sabe o que a canga faz? Ela faz isso aqui, ó. A gente não está precisando fazer culto legal, não é disso que o Brasil precisa. Precisa de consistência naquilo que a gente está falando. Amém, gente? Eu sei que o coração de vocês está inclinado a isso. Isso não é em detrimento da excelência. Você não tem que escolher consistência e excelência. Não, você tem que ter excelência e ser consistente. Não tem problema, não é isso. Agora, gente, durante esse ano vocês vão participar de centenas de cultos. E talvez a maioria deles não adiante de nada para vocês. Porque se você só é suprido pelos homens, você vai esmurecer mais cedo ou mais tarde. Mas quando você tem a revelação de quem Jesus é, a visão celestial te prostra e te torna prisioneiro dele. É uma coisa que você não consegue mais soltar. É como foi dito a Paulo: dura coisa é recalcitar contra os aguilhões. Diz, para de se bater que vai doer mais. É legal. Então, gente, nessa noite eu quero orar. Nosso horário se cumpre agora. Eu quero te encorajar, eu quero te estimular a entender uma coisa. O conhecimento de Cristo e da sua causa vai dar sentido e significância para a sua vida. E é só isso que pode dar sentido e significância. Tudo se resume em conhecermos ao Senhor e o seu soberano propósito. Como Paulo disse, eu repito,
Eu quero ser achado nele. Amém?